O TCU, Tribunal de Contas da União, suspendeu hoje a homologação de um processo para compra de até 3.850 ônibus escolares pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão ligado ao Ministério da Educação. O motivo? A suspeita de sobrepreço no edital. Para tentar salvar o pregão, o FNDE baixou o valor máximo para adquirir os veículos para 1,5 bilhão de reais. Antes, podia ficar em até 2 bilhões, segundo o que apurou o jornal Estado de São Paulo. O certame começa hoje com envios das propostas dos fornecedores interessados, mas as demais etapas não podem ser concluídas até que as investigações sejam finalizadas. A decisão do ministro do TCU, Walton Alencar Rodrigues, não sei a pronúncia correta do nome dele, foi publicada na manhã de hoje, pouco antes do horário marcado para o início desse pregão. E daí eu começo com o Ângelo Rigon. Não, acho que daí a gente tem uma importância da existência do TCU, que eu, quando falo em Tribunal de Contas de uma forma geral, não tenho lá muito boa impressão, me parece um grande cabide de emprego, né? Principalmente para político que perdeu o mandato, ex-prefeito, essas coisas. Mas, neste caso específico, o TCU é bem diferente, ele tem uma estrutura muito forte, tecnicamente irretocável. E não fosse ele ficar no cangote do Ministério da Educação, cujo ex-ministro está sumido, ninguém sabe, nem nunca mais viu, depois do escândalo do Aleluião, graças a esse assédio, né, do bem, que a gente chega a isso. Acho legal. Você vai evitar que ônibus de educação, né, tem algumas coisas que são intocáveis. Educação, saúde. Quando taca a mão, quando o político tenta tacar a mão em preço de ônibus, em coisas relacionadas à educação, tem que levar um puxão de orelhas. O TCU está de parabéns, que cumpra a missão dele de fiscalizar o bom uso do dinheiro público. Professor Itamar. Olha, eu acho que não é só educação e saúde que os políticos não podem roubar. A gente não pode roubar em coisa nenhuma, né? Então, eu não vejo essa hierarquia, né? Eu acho aquilo que não me pertence, não me pertence. Aquilo que não pertence aos políticos, não pertence. Portanto, eles não podem apropriar em hipótese alguma. Por enquanto, o que tem foi uma decisão para suspender a licitação, porque havia a possibilidade de que houvesse, digamos, um preço majorado aí para aquisição. Não tem nada comprovado, é só suspeita, mas está correto. Tem mais que suspender mesmo, tem mais que tomar medidas de cuidado. Quem conhece um pouco da máquina estatal, como é que se compra as coisas no setor público, percebe que precisa ter uma luta ferrenha todos os dias para evitar que haja, digamos, desvio de conduta por parte dos servidores. E, diferente de outros governos, este governo, a cúpula, os ministérios, os ministros, não estão empenhados na corrupção, né? Pode ocorrer, eu até acho que tem corrupção no governo, sim, né? Porque é impossível sanar e cuidar de uma máquina gigantesca como é o Estado brasileiro. Passar agora para o Francês. Os tribunais de contas, eles fazem um trabalho meritório, inclusive substituindo a fiscalização que deveria ser feita pelos deputados federais, estaduais e vereadores. Aqui no caso específico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, é comum, e o Ângelo acompanha bastante também, né, Ângelo? Ele fazer recomendações e interromper licitações, pregões, onde a diferença de preços e condições interfere favorecendo este ou aquele empresário interessado em fornecer para o Estado ou para as prefeituras. Isso tem gerado muita economia. Nesse caso específico também, eu acredito que 3.800 ônibus é uma frota de respeito, né? Agora, eu boto observação também, como eu não sei os detalhes dessa licitação, que você tirar 1/4 do preço do máximo ofertado pelo poder público, às vezes pode interferir na qualidade dos veículos. Que o veículo de transporte de alunos, ele é um veículo especial. Tem que ter segurança,
tem que ter muitas qualidades. Então, há que se ver e observar se realmente isso que se tirou foi uma gordura, foi um plus, né? Um sobrepreço, e se vai diminuir a qualidade da frota que o governo pretende distribuir neste ano aí para os municípios do Brasil. Eduardo Lanza. Olha, é uma excelente postura do TCU, visto que o próprio FNDE reduziu em R$500 mil o valor da licitação. 500 milhões. 500 milhões, perdão. No valor da licitação de 1 bilhão, de 2 bilhões para 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, é uma excelente postura, porque se a manutenção da quantidade de ônibus, a manutenção do modelo e a manutenção do fabricante, então por que já não foi adquirido por esse valor menor? Por que houve esse interesse, então, em se adquirir com valor maior essa linha de ônibus? Será que é para poder sustentar o Aleluião? Bom, só para a gente deixar registrado aqui, antes de eu passar pro Celestino e pro Vidigal, o Itamar pediu já a palavra também. Na média, que ela, para pegar esse valor de 2 bilhões e 4 milhões de reais, e se dividir por 3.850 veículos, o preço unitário de cada um desses ônibus sai por R$ 531.168. Esse é o valor unitário por ônibus, na média ali, elas por elas. Celestino. Então, como está sendo investigado, né, eu vou me ater aos fatos. Quem participa, né, na sala de licitações nem sempre está ligado diretamente ao ministro ou ao presidente, né? É só quem quiser ir na prefeitura lá, a sala de licitações é de vidro, né? Dá para ver todo mundo que está participando lá. Então, só depois de licitado que o ministro vai ficar sabendo dos valores reais. Então, assim, é muita seletividade falar, né, de aleluião, né? Quando se falou de pista emborrachada, o observatório aqui diminuiu os valores, né? Então, assim, vamos investigar, né? Vamos esperar as investigações para não ocorrer o erro da pista emborrachada aqui de Maringá, né? Às vezes estão tirando uns valores lá que vai prejudicar depois em segurança das crianças, né? Em ônibus sucateados, ônibus de péssima qualidade. Conforto. Conforto. Então vamos aguardar, né? Às vezes vai vir ônibus com aquelas janelas ainda de abrir em vez de ar-condicionado, sem cinto de segurança e outras coisas mais que as nossas crianças merecem e tem dinheiro sobrando porque esse governo não tem corrupção. Banco de couro também eu acrescentaria. Paulo Vidigal. Acho que nós temos aí uma crítica que é muito seletiva, né? É muito seletiva, né? Então, uma crítica, quando é para um determinado candidato, tem uma defesa ferrenha. Mas eu acho que é difícil defender o indefensável, né? Primeiro, o seguinte, eu acho que uma das coisas que eu acho muito importante é o seguinte, o trabalho na imprensa, né, nessa situação toda, né? Então, foi o jornal o Estado de São Paulo, né, que levantou essa questão. A decisão, esse sobrepreço, né, de que os preços foi constatado, vamos dizer assim, num primeiro momento que a Justiça entendeu que ela suspendeu o processo, o FNDE, o Fundo Nacional de Educação, vai se manifestar em 15 dias, mas o que tem um sobrepreço de produtos, né, no caso, ônibus. Então, assim, eu acho que é importante considerar aí o papel da imprensa e o papel de uma imprensa livre, investigativa. Acho que isso é uma coisa que tem que ser sempre louvável, né? Okay. A imprensa livre. Mas não dá para ter crítica seletiva. Tá errado, então que se apure e depois que se tiver regularidade, se não tiver, vai continuar. Mas no momento foi suspenso. Vai lá, professor. Bom, primeiramente é importante lembrar que não tem corrupção nisso, né? O fato de ter um preço maior não quer dizer que a licitação se dará ali. Mas tem um aspecto muito interessante, independente desse caso que é importante observar, o grande problema das licitações públicas está nos detalhes, né? O diabo está nos detalhes. Então, as licitações públicas também, o
problema está exatamente nos detalhes. Às vezes, por exemplo, vai fazer licitação de carro, coloca um detalhe lá que atende apenas um tipo de carro, ou apenas uma única marca. Então, esse é um problema sério. Licitação de coisas públicas é sempre problemático. Passar para o Rigon rapidinho lá. Rigon, vai. Só para acrescentar, quem levantou essa história toda, a primeira foi o Estadão e a Folha, que trouxe ontem que o governo está privilegiando os aliados do PP. Então, basicamente, são as bases eleitorais que apoiam o presidente Bolsonaro, que são do PP, né, que estão recebendo uma parte desses ônibus. 6 horas e 15 minutos. Ou estão sendo investigados? Porque Que a vão licitação receber, não saiu. desculpa. Né? A licitação não saiu ainda. Perdão, que vão receber. Vão. Mas tá. continua o privilégio. Aham.